Para a execução de muitos trabalhos são necessárias grandes forças. A energia requerida para tais instalações e máquinas, em geral, é fornecida por motores. Tal energia gerada pelo grupo de acionamento muitas vezes não é apropriada para acionar diretamente os componentes de trabalho. Por exemplo, neste caso, o eixo de acionamento do motor diesel não pode movimentar diretamente o basculador. Nem tampouco o motor elétrico poderia mover esta prensa. Portanto, a energia deve ser transformada e posteriormente conduzida ao local onde será executado o trabalho. A hidráulica, por exemplo, é responsável pela transmissão de forças e pelo comando de movimentos, aproveitando-se de uma série de propriedades físicas dos líquidos. Aqui a principal vantagem da hidráulica. Pode-se transmitir forças muito grandes com precisão, como no caso desta prensa. Acionamentos hidráulicos proporcionam uma boa relação peso-potência, uma vantagem nas instalações móveis. Portanto, pode-se posicionar com exatidão, o que é muito importante no caso de elevadores. Assim, pode-se determinar com precisão as paradas do elevador. Movimentos produzidos por sistemas hidráulicos são uniformes. Além disso, as velocidades podem ser variadas. No caso desta serra mecânica, o avanço é mais lento do que o retorno. As instalações hidráulicas permitem a elevação de grandes cargas. Isto, por exemplo, é importante no funcionamento de plataformas elevatórias. Neste caso, pode-se proteger o sistema contra sobrecargas de forma simples e eficiente. Dependendo das áreas de utilização, distinguem-se duas formas. A hidráulica estacionária é aplicada, geralmente, em instalações de máquinas de uso industrial. A hidráulica móvel é utilizada em máquinas de construção, veículos e aviões. As leis físicas, porém, são iguais para as duas aplicações. O fluido hidráulico tem várias funções. Primeira, deve transmitir energia de pressão. Segunda, assume a lubrificação de partes móveis das instalações e protege as peças metálicas contra a corrosão. Terceira, deve eliminar o calor gerado pelo atrito do fluxo de óleo nas instalações hidráulicas. Quarta, deve arrastar as partículas metálicas resultantes da abrasão entre as partes móveis dos elementos hidráulicos e depositá-las num filtro apropriado. Quinta, os líquidos têm diversas propriedades que devem ser observadas durante sua aplicação, como fluidos hidráulicos. A água é um líquido que possui viscosidade muito baixa. Não oferece nenhuma proteção contra a corrosão e apresenta poucas propriedades lubrificantes. Por isso, normalmente não é utilizada como fluido hidráulico. Em geral, encontramos nas instalações hidráulicas óleos minerais e sintéticos. São óleos de baixa viscosidade. Neste caso, temos um óleo de alta viscosidade. Em outras palavras, um óleo grosso. Aditivos podem alterar as propriedades físicas de óleos hidráulicos, tornando-os adaptáveis às mais variadas condições de utilização. A propósito, os óleos hidráulicos, diferentemente do ar, são pouco compressíveis, 0,7% do volume aproximadamente. Este é mais um motivo para obtermos grande precisão nos movimentos realizados por equipamentos hidráulicos. A pressão é determinante para a força de trabalho num sistema hidráulico. Ocorre quando uma força atua sobre determinada área. A fórmula é pressão P igual força F dividida pela área A.
Se uma pressão atuar sobre um líquido que se encontra num sistema fechado, haverá então a mesma pressão em cada ponto do sistema, ou, em outras palavras, o líquido está em todos os pontos sob a mesma pressão. Este fenômeno foi descoberto por Blaise Pascal no século XVII e está formulado na Lei de Pascal. Isto pode ser constatado nesta experiência. Em todos os tubinhos encontramos a mesma pressão, visível através do nível do líquido. Na prática, isto significa que a força que atua num ponto do sistema hidráulico pode ser aproveitada em outro ponto, uma vez que a pressão propaga-se de forma regular. O valor da vazão é decisivo para a velocidade de trabalho nas instalações hidráulicas. É a quantidade de líquido que percorre uma tubulação durante a unidade de tempo. Podemos expressá-la numa equação. Vazão Q igual volume V dividido pelo tempo T. Se necessitamos de 10 segundos para encher um recipiente de 2 litros, a vazão é de 12 litros por minuto, ou 0,2 litros por segundo. Supondo que, neste caso, a vazão seja de 2 litros por minuto e o volume no lado do êmbolo do cilindro seja de 160 centímetros cúbicos, demoraria então aproximadamente 5 segundos para preenchermos o interior do cilindro com o fluido hidráulico e o êmbolo completar o curso de avanço. Tendo-se uma vazão de 4 litros por minuto, o êmbolo avançará com velocidade dobrada. Portanto, concluímos que variações da vazão influenciam a velocidade de trabalho dos acionamentos hidráulicos. Já vimos que, devido à propagação da pressão dentro de um sistema hidráulico fechado, podemos transmitir uma força. No caso de duas áreas de atuação iguais, isto é, com diâmetros iguais de êmbolos, a força ativa à esquerda é igual à da direita. Com pesos iguais, temos um equilíbrio de forças no caso do nosso teste. Porém, sendo a relação das áreas dos êmbolos 1 por 3, precisamos triplicar a carga do lado direito para, deste modo, manter o equilíbrio do sistema. Portanto, num sistema hidráulico, a força pode ser dividida ou multiplicada. O mesmo conceito aplica-se para o curso. Temos aqui nos 2 cilindros as mesmas áreas de êmbolos. Descendo o êmbolo esquerdo até um certo ponto, o êmbolo direito sobe pelo mesmo valor. Tendo o êmbolo direito, porém, uma área 3 vezes maior que o esquerdo, este último percorrerá apenas 1/3 do curso percorrido pelo cilindro esquerdo. Desta forma, podem ser movidas grandes massas com um esforço relativamente pequeno, como no caso de um macaco hidráulico. Em um lado, força pequena e curso grande. No lado oposto, carga grande e curso pequeno. Também a pressão pode ser multiplicada em sistemas hidráulicos. Nosso exemplo mostra uma pressão de 50 bar exercida sobre o lado esquerdo do cilindro. Isto resulta numa força que naturalmente também atua do lado direito. Porém, só temos a metade da área do êmbolo, o que resultará em aproximadamente o dobro da pressão na câmara direita, isto é, 90 bar. Na prática, a relação de transmissão da pressão somente é aplicada quando se necessita de pressões altas em pontos isolados. Por exemplo, no caso deste cilindro. Desta forma, os custos elevados da instalação de alta pressão podem ser eliminados. Dentro de uma instalação hidráulica, há pontos com diferentes seções transversais. Como existe em toda a parte a mesma vazão, a velocidade do fluido é maior nos pontos mais estreitos. Em casos onde a velocidade do fluxo está abaixo de 6 metros por segundo, o líquido escoa de forma constante, sendo mais rápido no centro do que nas paredes do tubo. Isto chama-se fluxo laminar. O ponto de estreitamento da seção transversal do tubo, denominado estrangulamento, aumenta a velocidade do fluxo.
Isto provoca turbulência e queda na pressão. Quanto maior a velocidade do fluxo, menor a pressão. Nosso teste demonstra tal conceito com clareza. No tubinho do meio acima do ponto de estreitamento, a coluna de água está mais baixa, portanto, aqui a pressão é menor. Em casos extremos, a pressão pode cair tanto que ocorre uma depressão. Então, formam-se bolhas de vapor de óleo que, ao passar por um estreitamento, implodem causando ondas de choque e arrancando partículas do material no ponto de passagem. Esse efeito é denominado cavitação e ocasiona fadiga e danos ao material. Na prática, tal fenômeno ocorre principalmente na sucção das bombas, superfícies rebaixadas de componentes e em flancos internos nas válvulas, sempre onde os pontos de estreitamento são mais acentuados. Quando as bolhas são comprimidas, ocorre a elevação da temperatura ultrapassando 830 graus Celsius, o que pode provocar uma autoignição, o chamado efeito diesel. Isto produz danos ao sistema e causa o envelhecimento precoce do óleo hidráulico. O dimensionamento correto do sistema hidráulico elimina tais ocorrências negativas. Um sistema hidráulico recebe a sua energia de uma fonte externa. No caso deste macaco hidráulico, a sua fonte de energia seria o homem. Ou um motor elétrico, como no caso desta plataforma. Seguimos com o exemplo desta plataforma elevatória. A energia de um motor elétrico é transformada em energia hidráulica através de uma bomba de engrenagens. O meio de transporte para essa energia é o óleo hidráulico. O elemento de trabalho nesta plataforma é o êmbolo de um cilindro hidráulico. Para que tudo isto funcione, o sistema hidráulico necessita de um conjunto denominado Sistema de Comando e Controle, que consiste de válvulas de diversos tipos e funções. No caso desta instalação, podemos reconhecer facilmente o grupo de acionamento, o sistema de comando e controle e o sistema de atuação. No grupo de acionamento, a energia mecânica é transformada em energia hidráulica e o fluido hidráulico é armazenado. Suas partes principais são o motor de acionamento, válvula de segurança, reservatório de óleo e a bomba. Esta é uma bomba de engrenagem. Ela produz um fluxo contínuo de óleo e funciona da seguinte forma. A câmara de sucção está ligada ao reservatório de óleo. Quando as duas engrenagens giram, há um aumento do volume da câmara toda vez que um dente sai do engrenamento. Com isso, ocorre uma depressão que provoca a sucção do óleo que está no reservatório. Desta forma, o óleo é conduzido à câmara de pressão encerrada entre os dentes da engrenagem e a parede da bomba. Os dentes engrenando entre si evitam que o óleo retorne da câmara de pressão para a de sucção. Agora o óleo sai da câmara de pressão e entra na tubulação. Ao colocarmos uma resistência contra o fluxo de óleo, como por exemplo o atrito nas tubulações, ou no caso da nossa plataforma elevatória, através de uma carga, forma-se uma pressão hidráulica. Quando a pressão for maior do que a resistência oferecida pela carga, o êmbolo começa a avançar até alcançar o final do curso. Como a bomba continua a fornecer óleo ao sistema, haverá um aumento de pressão com consequente risco de acidentes. Rompe-se a tubulação e componentes como bomba ou cilindro podem ser danificados. Para que isto não aconteça, existe uma válvula limitadora de pressão que está ajustada à pressão máxima da bomba. Esta somente se abre quando a pressão máxima for alcançada, permitindo que o óleo retorne para o reservatório. O grupo de acionamento é complementado por um manômetro. Esta bomba de engrenagem produz uma vazão constante ou fixa. O reservatório de óleo de um sistema hidráulico tem várias funções. Primeiro, ele armazena o óleo que será fornecido para o sistema e recebe o óleo sem pressão da tubulação de retorno. No reservatório, o óleo é resfriado e partículas resultantes de desgaste, bem como água e ar, são eliminados. Para que o tempo de permanência do óleo seja suficiente, o reservatório deve ter uma capacidade volumétrica adequada.
Antes de sair do reservatório e retornar ao sistema, o óleo passa por um filtro onde eventuais impurezas existentes são retidas. Aproximadamente 80% dos defeitos encontrados nas instalações hidráulicas são causados por impurezas no óleo. Portanto, é importante trocar o filtro nos intervalos recomendados pelo fabricante. A propósito, os filtros podem ser instalados na tubulação de sucção, de pressão ou de retorno. Existem atuadores hidráulicos que transformam energia hidráulica em movimentos lineares. São os cilindros. Atuadores rotativos, ou também denominados motores hidráulicos, produzem um movimento giratório. Analisemos os cilindros hidráulicos. Cilindro de simples ação. Este é um cilindro de simples ação com seu símbolo. Tem apenas uma conexão de trabalho. É assim que ele opera. Quando o óleo vai fluir para a câmara traseira, gera-se uma pressão de trabalho e o êmbolo avança. Este cilindro exerce força em apenas uma direção. Mesmo reduzindo-se a pressão do óleo, nada acontecerá. O êmbolo é recolhido somente quando uma força externa atua. A propósito, o êmbolo não veda 100% as câmaras dos cilindros. Por isso, com o tempo, vaza um pouco de óleo para a câmara sem pressão. Este óleo retorna por meio de um dreno ligado ao reservatório. Vemos aqui um cilindro de simples ação em uma mesa elevatória de tesouras. O retorno ocorre por força externa, isto é, através do peso da plataforma. Mas também existem cilindros de simples ação com retorno por força de mola. Este cilindro, por ocasião do avanço, produz uma compressão na mola e retorna por ação da mesma. O cilindro de simples ação nesta mesa elevatória de tesouras é um cilindro de construção especial. Aqui o êmbolo também executa a função de haste. Esta construção é extremamente resistente à torção, portanto apropriada para mover grandes cargas. Por isso é comum a utilização deste cilindro em plataformas elevatórias. O cilindro de dupla ação. O cilindro de dupla ação é reconhecido por suas duas conexões de trabalho. Ele funciona da seguinte forma. A entrada do óleo pressurizado pode ocorrer em ambos os lados através das conexões, tanto para o avanço como para o retorno. Assim, pode executar força nos dois sentidos, isto é, avançar e retornar. O retorno do cilindro é mais rápido do que o avanço. O que provoca esse fato? Aqui nós vemos o motivo. O volume do lado da haste é menor. Isto porque a área de atuação do êmbolo é reduzida pela área da haste. Na prática, muitas vezes são usados cilindros onde a relação de áreas do êmbolo é de 2:1 e, consequentemente, a relação de volume das câmaras traseira e dianteira também. Este cilindro denomina-se cilindro diferencial. Quando a força F1 igual P vezes A e a força F2 igual P vezes A sobre 2, significa que a força na hora do retorno é a metade da força do avanço. Por outro lado, a câmara dianteira é preenchida com óleo da metade do tempo para a mesma vazão. O êmbolo, portanto, retrocede com o dobro da velocidade. Também a vazão do óleo que sai é o dobro, porque num mesmo tempo a quantidade maior de óleo da câmara traseira deve sair. Com isso ocorre uma pressão dinâmica. Tais características físicas devem ser consideradas na ocasião da escolha do cilindro. No caso deste cilindro de uma prensa, a haste do êmbolo tem quase o mesmo diâmetro do que o próprio êmbolo. Portanto, a diferença entre as duas áreas do êmbolo é acentuada. Consequentemente, uma pequena vazão é suficiente para o rápido retorno do cilindro. Nesta direção hidráulica, tanto para a direita quanto para a esquerda, os movimentos devem ter a mesma velocidade.
Por isso, empregou-se um cilindro de haste passante, que apresenta a vantagem adicional de movimentar cargas em ambos os sentidos. Quando se necessita de cilindros com grande curso, mas com limitação das dimensões externas, pode-se utilizar um cilindro telescópico. Eles podem ser de simples ou de dupla ação. Falaremos agora de motores hidráulicos. A princípio funcionam como bombas, porém em sentido contrário. Recebem o óleo sob pressão e produzem um momento torsor em seu eixo. O óleo hidráulico sob pressão movimenta as duas engrenagens que compõem o motor. O fluido é transportado através das câmaras para a tubulação de retorno, onde acontece o alívio de pressão, pois só existe a resistência oferecida pela tubulação até o reservatório. Uma característica importante dos motores hidráulicos é o volume deslocado V, isto é, a quantidade de óleo que o motor pode deslocar a cada rotação. O número de rotações é calculado dividindo-se a vazão pelo volume deslocado. Em todos os cálculos para sistemas hidráulicos deve ser considerada a perda por vazamentos internos. Este motor hidráulico que aciona o cabo da ponte rolante transforma energia hidráulica em energia mecânica através de movimentos rotativos. Vimos que entre o grupo de acionamento e o sistema de atuação, o sistema de comando e controle faz com que a instalação funcione de acordo com as funções esperadas. São as válvulas que atuam sobre o fluxo de óleo, ou seja, realizam a interface entre o grupo de acionamento e o sistema de atuação. Elas bloqueiam o fluxo, direcionam o fluxo de óleo, controlam a vazão. Neste caso, vemos uma válvula de assento controlando o fluxo do óleo. E aqui uma válvula de cursor realizando a mesma função. No caso das válvulas de assento, uma esfera ou cone é pressionado contra o corpo da válvula e com isso bloqueia a passagem do óleo. Válvulas de assento apresentam melhor vedação e são construídas geralmente como válvulas de 2 ou 3 vias. Válvula de distribuição. No caso das válvulas distribuidoras, o carretel que atua no interior da válvula abre ou fecha as vias. Existem várias maneiras de acionar as válvulas hidráulicas. Por força muscular, através de uma alavanca. Ou com um pedal. Mecanicamente, através de roletes. Acionamento por alavanca e retorno por mola. Ou através da energia elétrica, como estas eletroválvulas. Válvulas direcionais têm a função de comandar o sentido de fluxo do óleo hidráulico. Esta é uma válvula de duas vias, com seu símbolo. Ela tem 2 conexões e 2 posições de comando. Sua denominação deve-se a este fato. Funciona da seguinte maneira. Numa posição de comando, a passagem do óleo fica bloqueada. Na outra posição, é liberada. Por exemplo, uma válvula de duas vias é utilizada nesta mesa elevatória de tesouras. Ela libera a passagem do óleo entre o cilindro de atuação simples e o reservatório. Desta maneira, a carga externa pode empurrar o êmbolo do cilindro até a posição final inferior. A válvula de 3 vias também tem 2 posições de comando, porém 3 conexões. Por exemplo, uma ligada à bomba, uma para o atuador e a outra ligada ao reservatório.
Neste caso, a conexão da bomba está bloqueada, estando a válvula desacionada. Comutando-se a válvula, o óleo escoa para o cilindro, o êmbolo avança. Desacionando-se a válvula, interrompe-se o fluxo do óleo pressurizado. No caso do nosso exemplo, uma força atuando externamente empurra o êmbolo até a posição final de recuo. E com isso, o óleo hidráulico volta ao reservatório, pois a via para retorno está aberta na válvula. Aqui temos um exemplo prático. Comutando-se a válvula de 3 duas vias, o óleo pode escoar do cilindro de simples ação para o reservatório. O cilindro recua e a plataforma desce. Esta é uma válvula com 4 vias e 2 posições de comando. Aqui foi acrescentada mais uma via de trabalho. No caso da válvula 4 duas vias, de acordo com a posição de comando, o fluxo de óleo pressurizado é direcionado a uma das conexões de trabalho. Isto quer dizer que com esta válvula, por exemplo, pode-se movimentar um cilindro de dupla ação. O óleo pressurizado é dirigido à câmara traseira e o êmbolo avança. O óleo da câmara dianteira escoa pela válvula 4 duas vias para o reservatório. Comutando-se a válvula, inverte-se a direção do fluxo. O êmbolo recua. Portanto, estando a válvula em sua posição inicial, o cilindro avança. Acionada a válvula, o cilindro recua. Isto também ocorre aqui. Quando a pá da escavadeira se abre. No caso desta válvula de 4 duas vias, acontece o contrário. Em sua posição inicial, o cilindro está recuado. Acionando-a, ele avança. Esta válvula distingue-se da válvula de 4 duas vias por possuir 3 posições de comando. É uma válvula de 4 três vias. Na posição central, todas as conexões estão fechadas. Isto quer dizer que há uma sobreposição positiva do êmbolo. Desta forma, definimos o que deve ocorrer quando o êmbolo desta válvula se encontra na posição central. Com esta válvula, os movimentos do êmbolo podem ser bloqueados em qualquer ponto do curso e também invertidos. Ou pode-se bloquear um motor hidráulico e, naturalmente, também inverter seu sentido de rotação. Este é o símbolo de uma válvula de 4 três vias com sobreposição positiva do êmbolo. No caso desta válvula de 4 três vias, temos uma sobreposição negativa do êmbolo. Podemos ver que as conexões de entrada e saída do óleo não estão bloqueadas na posição central do êmbolo de comando. Todas as conexões estão interligadas. A sobreposição negativa do êmbolo da válvula se faz necessária quando, por exemplo, um cilindro de dupla ação deve ser movido por uma força externa. Isto só é possível porque a câmara traseira e a câmara dianteira estão praticamente despressurizadas. Sobreposição positiva e negativa do êmbolo podem ocorrer simultaneamente numa válvula de múltiplas posições. A combinação depende do tipo de aplicação. No caso desta válvula aqui representada, a função relacionada ao elemento atuador é a mesma. As conexões de trabalho estão bloqueadas, porém as conexões de pressão e retorno estão interligadas. Em outras palavras, encontrando-se a válvula de 4 três vias na posição central, não existe pressão no sistema, pois o fluxo é desviado para o reservatório. Este teste deixa claro o conceito de sobreposição do êmbolo nas válvulas direcionais. Aqui podemos verificar como uma válvula com sobreposição positiva comporta-se durante a comutação do seu êmbolo.
As conexões permanecem fechadas durante a transição da mesma e somente serão abertas na posição final. O efeito. Durante a comutação da válvula, a pressão no sistema é mantida e o atuador sob carga não se movimenta. Porém, com a abertura repentina da válvula, ocorrerá um golpe indesejado na tubulação. Podemos ver claramente nesta imagem. A transição é indicada nos quadrinhos intermediários à direita e à esquerda da posição central, onde as conexões encontram-se bloqueadas. Diferentemente, no caso da sobreposição negativa, todas as conexões permanecem interligadas, enquanto ocorre a comutação. Já falamos que no cilindro de dupla ação com uma relação de áreas de êmbolo de 2:1, o cilindro retorna com velocidade 2 vezes maior que a de avanço, porém apresentando apenas a metade da força. Quando queremos obter velocidades iguais de avanço e de retorno, podemos utilizar um circuito regenerativo, utilizando uma válvula de 3 duas-vias. A tubulação da câmara dianteira do cilindro não é, como de costume, conectada à válvula e sim ligada à tubulação de pressão. Como vemos, existe sempre a pressão total do sistema no lado da haste. Acionando a válvula, teremos pressão tanto na câmara dianteira quanto na traseira. O cilindro se movimenta por conta da relação de áreas do êmbolo. Com isso, o óleo que flui da câmara dianteira incorpora-se ao fluxo fornecido pela bomba, uma vez que ambas as vazões tenham o mesmo valor. O êmbolo avança com velocidade igual àquela do retorno, porém somente com metade da força, se compararmos com o circuito convencional. Temos aqui um circuito regenerativo aplicando-se uma válvula 4 vias com conexões A e B interligadas à pressão da posição central de comando. O cilindro retorna rapidamente. A fase do avanço também ocorre de forma rápida porque temos um circuito regenerativo atuando. Na segunda fase, o cilindro continua avançando, mas com metade da velocidade inicial. Isto significa, na prática, avanço rápido da ferramenta, usinagem lenta, retorno rápido. E com isso são reduzidos os tempos de operação da máquina. Válvulas de bloqueio permitem o fluxo de óleo num sentido e bloqueiam-no em sentido contrário. Com as válvulas de retorno de assento, consegue-se uma vedação melhor quando bloqueamos o fluxo de óleo. Neste caso, a válvula de retenção permanece fechada pela ação da mola. Quando o óleo começa a escoar no sentido indicado, o cone é pressionado contra a mola, deslocando-se do assento e liberando a passagem do óleo. Havendo fluxo em sentido contrário, este é bloqueado. Uma válvula de retenção pode ter a função de manter a posição de uma carga. Isto quer dizer que perdas com vazamentos internos não influem na posição do cilindro. Se, por exemplo, uma plataforma for elevada, a válvula de retenção assegura que o cilindro não recue aos poucos devido a vazamentos. Para que o cilindro recue, o bloqueio gerado pela válvula de retenção deve ser eliminado. No caso de uma válvula de retenção pilotada, temos a função normal de retenção, ou seja, o fluxo é bloqueado em uma direção. Necessitando-se eliminar esse bloqueio, deslocamos a esfera do assento, permitindo assim a passagem do óleo. Esse desbloqueio é feito hidraulicamente, através de pilotagem. Válvulas de pressão comandam e regulam a pressão do óleo hidráulico no circuito ou em seus elementos.
Existem dois tipos: as válvulas limitadoras de pressão e as válvulas reguladoras de pressão. A limitadora de pressão deve evitar que seja ultrapassado um limite pré-determinado de pressão no sistema. E isto funciona deste modo. Aproximando-se do valor máximo para a pressão, a válvula começa a se abrir e parte do óleo retorna ao reservatório. Atingindo-se a pressão máxima do sistema, o fluxo do óleo é desviado para o reservatório. Com isto, evita-se o aumento da pressão acima do valor estabelecido. Caindo a pressão novamente, por exemplo, quando uma válvula direcional for comutada, a válvula limitadora de pressão se fecha. Cada circuito hidráulico é protegido pelo menos por uma válvula limitadora de pressão. Mais uma palavra referente às condições de pressão em sistemas hidráulicos. Por exemplo, durante o deslocamento de uma carga, a pressão máxima ajustada na válvula limitadora de pressão não será atingida. Isto porque a pressão de trabalho será o resultado da resistência oferecida pela carga, somada às perdas pelo atrito nas válvulas e tubulações. Perdas essas que podem chegar a 25% da pressão de trabalho. Uma situação dinâmica, no entanto, pode transformar-se numa situação estática quando o êmbolo do cilindro atingir a posição final de avanço. O sistema, portanto, atingirá sua pressão máxima quando o trabalho, neste caso o levantamento da carga, estiver concluído. Na operação de fixar, por exemplo, atinge-se a pressão máxima pré-determinada e, consequentemente, a força máxima quando as garras sujeitarem a barra. Válvula reguladora de pressão. Se, por exemplo, tivermos um sistema com dois atuadores que devam proporcionar forças diferentes e que, portanto, trabalhem com pressões diferentes, a pressão para um dos atuadores poderia ser limitada a um valor mais baixo através da válvula reguladora de pressão. A pressão na saída da válvula atua sobre um êmbolo de comando. Elevando-se tal pressão, o êmbolo de comando é deslocado contra a mola, pouco antes de alcançar o valor máximo regulado. No caso de um cilindro, quando este alcança sua posição final, a pressão subirá. E isto faz com que o êmbolo de comando bloqueie a conexão de pressão, evitando que a pressão ajustada na válvula reguladora de pressão seja ultrapassada. Esta é uma válvula reguladora de pressão de duas vias. Sua função é limitar a pressão do mandril a um valor determinado. Se esta máquina tivesse uma válvula reguladora de pressão de duas vias, aconteceriam alterações na pressão durante a laminação da rosca. Isto, naturalmente, não é desejável. Por isso, combina-se a função de uma válvula reguladora de pressão de duas vias com uma válvula limitadora de pressão, obtendo-se dessa forma uma válvula de pressão de três vias que manterá constante a pressão durante a operação. Os picos de pressão são absorvidos, pois o êmbolo de comando da válvula reguladora de pressão de três vias liga as conexões de trabalho e de retorno. Com isto, elimina-se a sobrepressão e a pressão máxima não é ultrapassada. Pode-se controlar a velocidade dos elementos atuadores mediante a combinação de uma válvula de fluxo com uma válvula limitadora de pressão. As bombas de deslocamento fixo fornecem uma vazão constante. Isto significa que, havendo um estrangulamento à passagem do fluxo, teremos um aumento de velocidade do fluido e, consequentemente, aumento de pressão antes do ponto de estreitamento. Aqui observamos a resistência oferecida por um parafuso de regulagem. A pressão aumenta na tubulação anterior à válvula.
A válvula limitadora de pressão começa a se abrir, dividindo-se assim o fluxo. Deste modo, uma parte escoa para o cilindro e a outra parte retorna ao reservatório. Esta vazão agora menor, que atua no cilindro, provoca uma velocidade de trabalho também menor. Aqui observamos mais uma característica da válvula reguladora de vazão. Quanto maior a carga, mais lento o avanço. Um circuito que funcione independentemente da carga pode ser construído utilizando-se uma válvula reguladora de vazão compensada quanto à pressão. Tal válvula consiste de um parafuso de ajuste e um carretel regulador. Através do parafuso de ajuste, regula-se a vazão desejada e, com isso, a velocidade do êmbolo. Com o aumento da carga, ocorre um aumento da pressão na tubulação. Tal pressão, juntamente com a mola, atua sobre o carretel regulador que se abre em seguida, e com isso compensa o aumento da carga. Assim, o aumento da pressão não atuará sobre a válvula limitadora de pressão, pois, ao contrário, haveria uma alteração da vazão e, por consequência, da velocidade. E aqui temos um exemplo. O pré-torneamento deve ocorrer independentemente da carga, uma vez que com o avanço irregular a qualidade do trabalho fica comprometida. A válvula reguladora de vazão de duas vias encarrega-se de manter a velocidade do avanço constante. Existem dois métodos de regulagem de vazão. Aqui é a regulagem na entrada. Ajustado o estrangulamento do fluxo na tubulação de entrada, faz-se o avanço do êmbolo, porém o óleo sofre aquecimento. Este aquecimento prejudicará a precisão dos movimentos do cilindro. Este fato não tem relevância em algumas máquinas, mas no caso deste centro de usinagem, onde se exige precisão, o aquecimento do óleo é indesejável. Em tais casos, é escolhido o estrangulamento na saída. Isto quer dizer que o óleo que retorna ao reservatório é estrangulado. Aqui o aquecimento do óleo não tem importância. Porém, neste caso, deve-se observar que, por causa da relação diária do êmbolo, ocorrerá uma multiplicação da pressão. O sistema, portanto, deve estar preparado para tais aumentos de pressão. Independentemente da complexidade de um sistema hidráulico, sua metodologia de projeto é sempre a mesma. No grupo de acionamento ocorre a transformação da energia mecânica em energia hidráulica, a produção do fluxo de óleo pela bomba e o acondicionamento do óleo hidráulico. Utilizando o símbolo adequado, podemos representar tudo isso desta forma. Da esquerda para a direita. Manômetro. Embaixo, a válvula limitadora de pressão ajustada à pressão nominal da bomba. Motor. Mais abaixo, localiza-se o reservatório. Acima vem ainda a válvula limitadora de pressão ajustável à pressão desejada no sistema e filtro. Esta é a representação simplificada. Fornecimento de energia e válvula limitadora de pressão do sistema. Dentro do bloco de comando de controle, o fluxo de óleo deve ser influenciado de acordo com as necessidades do sistema. As válvulas assumem a tarefa de direcionar, controlar o fluxo e reduzir a pressão. Válvulas de bloqueio são utilizadas para impedir a passagem do fluido em determinado sentido. Esta é a representação do bloco de comando e controle de energia dentro do esquema hidráulico. Como vemos, as válvulas são representadas por seu símbolo e as tubulações correspondentes também estão desenhadas. Por fim, temos ainda os elementos responsáveis pelo trabalho, ou seja, os atuadores. Aqui haverá mais uma vez a transformação de energia hidráulica em energia mecânica. Com os atuadores, completamos o nosso esquema de ligações.
O esquema hidráulico apresenta informações sobre a montagem e o funcionamento do sistema de maneira clara e precisa, tanto para circuitos complexos quanto simples. As características da hidráulica: grandes forças, precisão, regulagem de forças e velocidades, para citar apenas algumas. São fatores importantes para o seu emprego em muitas áreas de tecnologia da automação.